Fala galera, tudo beleza com vocês? Aqui é o professor Janilson Ribeiro. Estou gravando aqui esse vídeo para apresentar a solução do desafio, do exercício, que foi proposto aí no Instagram, beleza? E o exercício ele diz mais ou menos assim, ó. A senha do celular de Lorena é composta por 4 algarismos. Ela esqueceu a senha. Ou seja, isso aqui é uma informação importante, ó. 4 algarismos, tá? Ela esqueceu a senha, mas lembra que esta possui o algarismo 5. Tá aqui, ó. Eu tenho o algarismo 5, tá? Inicia com o algarismo 2, tá? Inicia com 2 e não há repetições. São informações importantes aqui dessa questão, desse exercício, né? Quantas tentativas, no máximo, Lorena deverá fazer para desbloquear o seu celular? Primeira coisa que a gente tem que entender é o seguinte. A gente tem 10 dígitos, né? São 10 números da nossa base aí decimal, 10 algarismos, 10 dígitos, né? Que é de 0 a 10. 0, 1, 2, 3, 4, até 9. Desculpa, de 0 a 9, tá? Que totaliza aí 10 algarismos, beleza? E o que a gente tem que entender é o seguinte, a senha dela possui 4 algarismos. Então, sendo que o 5 pertence a essa senha e o 2 é o primeiro algarismo, tá? Então vai ficar assim, mais ou menos, ó. 2, 5, 3 e 4. O 5 pertence, inicia com 2 e 2 números qualquer aqui. Eu chutei aqui 2 números qualquer, estou dando aqui um exemplo, né? Uma situação que pode acontecer. Pode ser uma senha dela aí. Ou então, pode ser assim, ó. 2, 3, 5, 4. O 5 ele saiu da segunda casa e foi para a terceira casa. É uma possibilidade. Ou então assim, ó, 2, 3, 4, 5. O 5 saiu da terceira casa e foi para a quarta casa. Beleza, galera? Eu quero que vocês entendam isso. Eu tenho 3 casos. Quando o 5 ele está na segunda, quando o 5 está na terceira e quando o 5 está na quarta casa. Sabendo disso, a gente vai colocar aqui 4 casas, né? 4 posições. Na primeira posição, obrigatoriamente, a gente tem um 2. Vamos supor que o 5 ele está na segunda posição. Então, 2 e 5. Na terceira e na quarta pode ser qualquer número, tá? Então, para a primeira posição, para a primeira casa, a gente tem uma possibilidade, beleza? Para a segunda casa, a gente tem uma possibilidade. E para a terceira casa, como são 10 algarismos e a gente já usou 2, a gente vai ter 8 possibilidades. Para a quarta casa, a gente vai ter 7 possibilidades. Por que 7 possibilidades? Porque não há repetições. Se tivesse repetições, seriam 8 possibilidades aqui. Mas a questão diz que não há repetições. Então, 7 possibilidades para a quarta casa. Tá? Isso aqui é o primeiro caso. Outro caso é o seguinte. 1, 2, 3, 4. É quando o 5 ele aparece na terceira casa. O 2 é obrigatoriamente na primeira. Então eu tenho uma possibilidade para a primeira casa, 8 possibilidades para a segunda, uma possibilidade para a terceira e 7 possibilidades para a quarta casa. Beleza? E o outro caso, o terceiro caso, 2, 3, 4. É assim. O 2 na primeira casa e o 5 na quarta casa. Mesmo raciocínio. Uma possibilidade para a primeira, 8 possibilidades para a segunda, 7 possibilidades para a terceira, uma possibilidade para a quarta casa. Beleza? E a gente vai ter o seguinte, ó. A gente vai ter o seguinte. Em cada caso, a gente vai aplicar o princípio multiplicativo, né? O princípio fundamental da contagem. Que vai ser assim, ó. 1 vezes 8 vezes 7. Isso daqui dá 56. Beleza? Tranquilo? No segundo caso, a mesma coisa. 1 vezes 8 vezes 1 vezes 7, que também dá 56. E no terceiro caso, a gente tem 1 vezes 8 vezes 7 vezes 1, que também dá 56, tá? Agora, a gente vai fazer o quê? A gente vai somar os 3 casos aqui, né? 56, 56 com 56, 168. Mas por que tem que somar, professor? Por que tem que somar, JR? Porque a questão fala que o 5
Na verdade, a questão não fala, mas dá para entender, é subentendido isso, que o 5 ele pode estar na segunda casa, ou na terceira casa, ou na quarta casa. E essa expressão ou dá uma ideia de soma na matemática, tá? Principalmente na análise combinatória aí, dá uma ideia de soma. Então a resposta correta do nosso desafio é a letra D, beleza? Se você gostou, deixe o seu joinha. Se tiver alguma dúvida, deixa aí nos comentários que a gente vai estar acompanhando aí vocês, beleza? Compartilha aí com seus amigos e deixa o seu like. Valeu!